esperar mais gente chegar aqui para a gente começar e falar um pouquinho agora durante a quarentena sobre sobre tudo que está acontecendo, né? A pandemia do Covid-19, a crise social e política que a gente está atravessando e econômica, né? E, obviamente, comentar as medidas, né, que estão sendo tomadas, em especial pelos governos, governo federal, governo estadual, governo municipal, mas também a necessidade da gente conversar um pouco sobre o que a sociedade civil pode fazer agora. Então já a gente começa. Dá um tempinho aqui enquanto a gente entra para a gente conversar. Estou vendo aqui que a Graça entrou, o Walter, a Mariana, a Leila, a Helena. Deixa mais gente entrar e a gente começa já o nosso bate-papo. Pessoal, vamos começar? Primeiro vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, faz um comentário, dá um like aí para ver se está tudo ok. Bom, acho que era bom a gente conversar um pouco sobre esse panorama, né, mais geral daquilo que a gente está chamando de crise de civilização, né? Bom, vamos começar. Aquilo que a gente está chamando de crise de civilização
na verdade, né, ou seja, o grau mais elevado, né, do sistema capitalista nas suas contradições. Nunca se produziu tanto, nunca se produziu tanta tecnologia, nunca se produziu tanta riqueza, mas, por outro lado, também nunca se explorou tanto a humanidade, né, e, obviamente, parcelas da humanidade, os corpos que sempre são os explorados, né, sobre os corpos periféricos, as nações periféricas, né, os territórios de exceção, e há uma contradição, né, inerente a esse processo, que é a contradição natureza e ambiente. Nesse processo todo do coronavírus, muito pouca gente tem falado, mas eu acho que tem falado, as vozes que têm se levantado, vozes como, né, cientistas, né, eu citaria aqui, o Mike Davis fez um texto super interessante sobre isso, né, sobre como, né, o modo de produção capitalista, o nosso modo de vida, esse nosso modo de sociedade, de civilização, gera uma contradição que faz com que, obviamente, nós estejamos mais vulneráveis e sujeitos a situações como essa. Veja, os coronavírus, eles, né, eram vírus que atacavam outras espécies, que obviamente sofreram mutação e que, por variados motivos, ou, né, o desequilíbrio no ecossistema, o fato dos seres humanos, né, adquirirem hábitos nutricionais, né, que podem ter gerado esse desequilíbrio, né, o desmatamento de largas de florestas, né, o agronegócio, a agricultura intensiva, a pecuária intensiva, a produção de proteína animal de maneira absolutamente desequilibrada. Ou seja, tudo isso leva a uma própria vulnerabilidade da humanidade. Eu acho que a gente, no meio dessa crise toda, a gente vai superar essa crise. É importante que a gente, mais uma vez e sempre, faça a reflexão do nosso modo de vida. Acho que esse é um tema super importante. Ou seja, o nosso modo de viver nos coloca em risco, coloca o planeta em risco, mas não o planeta no sentido abstrato, né, que a Terra vai deixar de existir, vai explodir. Né? Nós estamos vivendo uma distopia, né? Ou seja, nós estamos vivendo o fato de que você imagina que no Sudeste Asiático, né, um vírus, né, que ele, ao que se sabe, atacava outras espécies, no caso morcegos, né, talvez essa é a principal hipótese, talvez por alimentação, por hábitos nutricionais, tenha contaminado seres humanos, essa não foi a primeira vez, e isso chega aqui muito, muito perto de nós. Isso parece, de fato, coisa de ficção científica, mas não é. Isso dá conta da nossa crise de civilização. Então eu queria começar com esse primeiro aspecto, ou seja, aguenta mais, mas essa frase ela é incompleta. Ele não aguenta mais por causa do aquecimento global, né, da crise climática, mas são os seres humanos que não aguentam mais. Né? São largas parcelas do planeta, né, dos seres humanos que vão ser, digamos assim, sacrificados, dizimados nesse processo. E, obviamente, o vírus, né, mesmo que ele tenha viajado a partir digamos assim, da classe mais aquinhoada do planeta, né, e é por isso que ele começa infectando os corpos do PIB. Né? Se você for olhar, não é à toa que é o PIB que viaja, né, que faz viagens, né, transnacionais. Né? Então, mas ele chega às parcelas dos corpos mais periféricos, os corpos, né, que estão mais vulnerabilizados, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à proteção. E aí vem o segundo comentário que a gente tem que fazer, né, que é exatamente esse. Não se pode sobreviver sem Estado social forte, sem política social forte. Se você olha, o Walter perguntou há pouco tempo, estava lendo aqui o comentário dele, o que os outros países fizeram, né, que o Brasil ainda não fez. Bom, o Brasil tem, com todas as limitações e ausências, né, e incompletudes, o Brasil criou, de 88 para cá, um sistema que se pretende Sistema Único de Saúde, que atende 85% da população. Vamos lembrar disso, 85% da população é SUS dependente, só tem o SUS. Na verdade, o SUS ele abrange todos nós. Né? A vigilância sanitária é SUS, a imunização é SUS, né? A vigilância epidemiológica é SUS, tudo isso é SUS. Então, todos nós estamos contemplados pelo SUS.
Agora, a atenção básica em saúde, ou atenção secundária e terciária, né, tem uma parcela que compra acesso por via do plano de saúde. Essa parcela não é superior, hoje, a 15%. Então, parece que a segunda questão que a gente tem que levantar é que toda aquele discurso ultra, né, privatizante, de que tinha que privatizar tudo, e de que saúde não podia ser serviço, esse processo todo me fez lembrar várias coisas. Uma das coisas que me fez lembrar foi o processo de formação da OMC, da Organização Mundial do Comércio. No interior da OMC, do processo de constituição da OMC, da Organização Mundial do Comércio, houve países, a América do Norte, né, os Estados Unidos da América, inclusive, que lideraram um processo, foram vencidos, para que saúde não fosse considerada mais, né, um direito, mas um serviço, ou seja, só teria acesso quem contribuísse ou pagasse. Né? Acho que um tema super importante no SUS é que o SUS ele é universal e solidário. Né? A sua porta tem que estar aberta. Então, veja, quem vai, né, fazer pesquisa, quem vai imunizar, quem vai atender, quem vai fazer vigilância epidemiológica vai ser o Estado Social, vai ser a política social. E nós precisamos ampliar o nosso gasto social federal em política social. Se você pega nos últimos 30 anos, você vai ver do final dos anos 80, né, para cá, você tem mais ou menos 12 a 13% do PIB de gasto social federal. Nos últimos 20, se você pega desses últimos 30, os últimos 20, há uma estabilidade desse gasto social federal da ordem de 15 a 16%. Em alguns anos chega a 17%, na maioria dos anos fica entre 15 e 16%. Aí os estados e os municípios complementam com mais 10%, ou seja, o gasto social total no Brasil ele não supera 25% do PIB. O que eu estou chamando de gasto social? Saúde, educação, previdência, moradia, cultura, saneamento, todo o gasto social, todas as políticas sociais nas 3 esferas de governo somam 25% do PIB. Isso num país que ele tem uma estrutura, né, desigual histórica. Se há um abismo entre nós, é esse abismo da desigualdade social, racial e econômica. Né? É isso, as relações de poder no Brasil, elas são estruturalmente desiguais, e essa desigualdade ela é de classe, raça, gênero, né? E espacial. Né? A gente não pode pensar o Brasil pensando, né, o Nordeste e o Sudeste como se tivessem também o mesmo nível de desigualdade. 70% dos mais pobres estão aqui na região Nordeste. Então, segunda questão que eu queria colocar é sobretudo essa. Acho que essa crise toda revela, né, essas duas coisas. A primeira que eu coloquei é a crise de civilização, ou seja, o esgotamento desse padrão, e por outro lado, revela também a necessidade de um Estado social forte. Agora vamos para a terceira questão. Né? Qual é a batalha que está se dando agora? Primeiro, tem a batalha da própria ciência, do próprio conhecimento. Quando você ouve ontem, né, o Bolsonaro falando, né, ele acelera no anti-intelectualismo, na anti-ciência, ou seja, o seu combate ao conhecimento. Porque para sustentar as teses que ele sustenta, ele tem que combater o conhecimento científico, ele tem que combater a ciência, ele tem que combater, né, é por isso que ele elegeu as universidades e a pesquisa científica como um dos seus principais inimigos. Só é possível galvanizar algum tipo de apoio para aquelas sandices que ele disse ontem, se ele combater o conhecimento científico. É por isso que é o terraplanismo político. Né? Como tem hoje gente que acredita na Terra plana, né, tem gente que vai acreditar num monte de sandices como aquelas que ele falou. Por que isso? Porque ele não pode dizer a verdade como ela se apresenta. Tem um grande setor da classe proprietária, do andar de cima, dos mais ricos, da burguesia, você pode chamar, né, pelos vários nomes, ou seja, aqueles que, sobretudo, concentram a riqueza do mundo e do país, que estão alinhados num único objetivo. Eles estão fazendo o seguinte cálculo, né, que o isolamento social, que até agora, dado que não há imunização, até agora o isolamento social é a maneira mais eficaz de achatar a curva, porque veja, não é que o isolamento social ele vai
né, simplesmente fazer com que o vírus desapareça. A curva epidêmica, né, que pode ser uma curva muito inclinada, pode ser muito íngreme, ela pode ser achatada se houver isolamento social, ou seja, a pressão sobre os serviços de saúde, os serviços de proteção social, né, eles pode ser menor se houver isolamento social, ou seja, você diminui a quantidade de pessoas que ao mesmo tempo vão se socorrer nos sistemas de seguridade social. Mas para isso, obviamente, né, é necessário manter as pessoas nas suas residências e manter, obviamente, algum nível de seguridade social, transferência de renda, renda básica universal, né, desoneração de serviços essenciais como água, luz e internet, gás, né, ou seja, é necessário colocar dinheiro nisso, porque a gente sabe que não adianta, sobretudo numa economia como a brasileira, absolutamente, né, é atravessada pela precarização e informalidade. Nós estamos o Brasil está com 45% de informais, no Ceará é pior, 54% da força de trabalho no Ceará hoje ela é informal. Então não adianta você ter, né, você simplesmente dizer para as pessoas, fique em casa. 54% dos trabalhadores não podem ficar em casa porque não tem como comer, porque por isso nós estamos defendendo, né, benefícios eventuais, né, que são aqueles benefícios da Seguridade Social, são previstos lá no artigo 22 da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência, para situações de calamidade. Nós temos que investir recursos para isso. De onde é que vem esses recursos? Né, dado que eles não brotam em árvore. Nós vamos ter que fazer tributações excepcionais daqueles que têm mais. Né? Essa conversa que o Bolsonaro não quer ouvir. E, sobretudo, aqueles que seguram o Bolsonaro hoje. Porque eles sabem, eles sabem que se a sociedade, né, ampliar a sua consciência, tanto sobre o nível de desigualdade, sobre a necessidade de isolamento social, haverá necessidade de que você faça, por exemplo, tributação excepcional das grandes fortunas. Né? Agora mesmo tem senador, né, do PP, do antigo PP, colocando isso. Né? A necessidade Veja, eu não estou falando de propostas que estão saindo só dos chamados meios de esquerda. Então, gente que é de outro espectro ideológico, que está falando de tributação de grandes fortunas, que está falando de tributações especiais, tributar, né, obviamente, aqueles que têm mais, para que num momento como esse, a gente tem que sustentar atenção básica e saúde, pesquisa, né, no futuro, em breve, espero eu, imunização universal e, sobretudo, proteção social, ou seja, seguridade social. Seja tão importante como o SUS, né, é o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, que é esse sistema que vai permitir, dentre outras coisas, por exemplo, manter o CAD único, que é o cadastro único dos programas sociais. Você tem 1.800.000 famílias só no estado do Ceará. Dentro do CAD único, 1 milhão dessas famílias, né, vive com menos de R$90 per capita mensais. Estão no Bolsa Família, estão recebendo aí 190 de transferência por família por mês, ou seja, é muito pouco. E a estes em especial nós temos que chegar. Por isso que nós apresentamos um projeto de lei, o 64/2020, logo que se apresentou a crise, que entre os vários aspectos que ele colocou, que eu defendo, nós colocamos lá necessidade de regular os benefícios eventuais, né? A necessidade de nós termos benefícios àqueles que, numa situação como essa de calamidade, precisam de recursos para manter o isolamento, manter o distanciamento social e não morrerem de fome. Porque a gente não pode dar às pessoas a alternativa infernal. Ou morrer do vírus ou morrer de fome. A gente tem que dar uma terceira alternativa. Né? Então, eu queria começar esse nosso bate-papo com esses 3 aspectos. Estou vendo aqui que já tem vários, né, vários comentários. Eu vou ler aqui. Né? Iderlândio aqui com a gente. Valeu, Iderlândio, obrigado. Né? Marcondes, valeu, Marcondes também. Danilo, né? Tá falando que vai escrever mais sobre ecologia. Acho fundamental, assim, veja, a crise, né, da pandemia é uma crise ecológica. Tem um filme, um desses blockbuster aí, de 10 anos atrás, que era um filme norte-americano, Contágio, que ele dava conta disso. Né? Não vou dar o spoiler não, mas ele dava conta disso. O que fazia com que o vírus de uma espécie chegasse a outra, chegasse aos humanos, era um problema do desequilíbrio ambiental e ecológico. Né? Nós estamos já com muito... não é grande ilusão achar que os ricos vão aceitar dividir alguma coisa? Sem dúvida alguma. Veja, isso não isso é relação de poder, é a Malu justa. Não, Malu, é uma relação de poder. Né? Veja, a política,
ela é a instância em que as relações de poder elas se debatem. Né? Ninguém vai fazer para um bilionário, chegar para um bilionário e dizer assim, bilionário, né, tenha consciência ambiental, social, né, e ética e solidária e abra mão dos seus bilhões. Isso não aconteceu na história da humanidade. Né? Ou tem uma frase que esse comentário da Malu agora me fez lembrar. As coisas mudam quando, né, os de baixo não aguentam mais e, portanto, né, se indignam, se organizam, ou seja, se manifestam de forma organizada, e os de cima não podem mais. Por que acontece o que acontece no Brasil? O Brasil tem um sistema tributário absolutamente regressivo. É porque não houve consciência social, né, suficiente para estabelecer uma relação política, né, de revolta, de indignação, que mudasse, dentre outras coisas, o nosso sistema tributário. Essa é a questão. Não estou falando de eleição, não estou falando de partido, estou falando, sobretudo, da consciência das maiorias sociais. Né? Há uma certa consciência de que as coisas devem continuar como estão. É isso, assim, você tem hoje muita gente, né, que votou no Bolsonaro, que acredita no Bolsonaro, que acredita que a melhor coisa para si própria é ela voltar, por exemplo, ao transporte público lotado, onde ela vai se expor ao vírus, vai voltar para casa e vai expor a mãe, o tio mais velho, o padrasto, o avô, o pai mais velho, né, porque a gente sabe que a sociedade brasileira vive em casas muito ruins. A grande parte da sociedade brasileira não vive em casas com muitos cômodos. Você pega o Ceará, pega Fortaleza. Fortaleza tem 2,5 milhões de pessoas, tem 860 assentamentos, né, que são assentamentos muito precarizados. 1 milhão dessas 2,5 milhões de pessoas moram em assentamentos precários. Você tem ideia, Malu? Nos assentamentos precários, a densidade demográfica é 3 vezes a densidade média. Isso quer dizer o seguinte: o Fortaleza já tem uma densidade muito grande, 7.300 pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, muita gente junta, num pedaço pequeno de terra. Né? Só que quando você chega nas comunidades, isso triplica. Ou seja, a gente não está falando de gente que mora em casa com muitos cômodos. Nós estamos falando da vida real, né, que todo mundo conhece, né, todo mundo sabe como é. São casas de 3 cômodos ou 2 cômodos que vão abrigar 10 pessoas. É essa a vida. Portanto, né, quando o Bolsonaro fala em isolamento vertical, isso não existe. É como se você tivesse um cômodo só para... E aí vai ficar uma pessoa idosa acima de 60 anos lá. Veja, isso é... Né, isso é impensável do ponto de vista social e da ciência. Por isso que nós, na verdade, temos que fazer né, a luta política, nós temos que fazer a consciência. E a principal luta hoje é a luta das narrativas, né? Sem dúvida alguma. Isso aqui que a gente está fazendo, e eu gostaria muito da sua contribuição. Daniele Monteiro, estou na live. Vai, Daniele. Queria mandar o pessoal, já que eu estou vendo aqui a Daniele, nossa companheira assistente social lá, de Crateús. Queria mandar para o pessoal de Crateús, mas sobretudo para Quiterianópolis, o nosso abraço de solidariedade. Eu sei que houve lá em Quiterianópolis, a barra está pesada, né, o Paulo Giovanni que é nosso companheiro lá de Crateús, o Rafael mandou hoje também, né, tá tendo aí quem está vendo a live, a gente vai colocar nos comentários as várias campanhas de arrecadação. Tem gente que não sabe, mas em Quiterianópolis houve o arrombamento de várias barragens e tem muita gente hoje precisando, inclusive, da solidariedade. Né? Vamos continuar aqui. Bom, peraí, que tem muito comentário. A Lia, o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, é nele que fica o Cadastro Único Bolsa Família. É isso mesmo. O SUS é muito mais conhecido. O primeiro é mais velho, é de 88. O SUS é uma grande revolução, né? O SUS é a nossa maior revolução do ponto de vista de política social, mas o SUAS, que ele é instituído em 2005, né, a partir, sobretudo, dos trabalhadores da proteção social. Eu tenho muito orgulho de ser trabalhador do SUAS, eu sou analista de políticas sociais, estou lotado no SUAS, tenho muito orgulho disso, de ser trabalhador do SUAS, estou afastado, obviamente, para cumprir o mandato, mas é muito importante. Um país como o nosso, você tem que ter assistência social, você tem que ter proteção social, você tem que ter política social forte. Não se pode abrir mão da política social, né? Vamos ver aqui. Peraí. Olha que eu estou abrindo aqui os comentários. A Raíssa está perguntando como é que pode apoiar esse nosso projeto. Primeiro conhecer o projeto. O projeto está no nosso site,
né, renatoroseno.com.br, todas as nossas redes, Instagram, Twitter, todas elas, mas escreva para os deputados estaduais, escreva para as lideranças. Veja, eu não quero que o meu projeto, do jeito que ele está, seja aprovado, não, eu quero que as medidas que estão lá sejam aprovadas. Se os deputados querem um projeto novo, com tudo que está ali, assinando todo mundo, não tem problema. Não tem problema. A gente não está brigando por paternidade e autoria. O que é importante é que você defenda, sobretudo, as medidas que lá estão. Quais são? Né? Primeiro, proteção social, ou seja, benefícios, né? Benefícios de renda, né? Aprovar benefícios eventuais. 2, não colocar na lei que não pode cortar nenhum serviço essencial. Água, luz e internet. Vamos lembrar que todo mundo fala de água e luz como serviço essencial, mas o Marco Civil da Internet, né, regula a internet, diz que a internet é um serviço essencial. Bom, nós estamos aqui conversando por internet. Veja, aquele jovem que não tem internet banda larga em casa, que é a grande maioria da população. A internet banda larga chega a menos de 30% da população. Vamos lembrar disso, né? Vamos lembrar disso. A maioria das pessoas que estão nos vendo agora está usando o pacote. E quando zera o pacote, não consegue fazer mais nada. Né? Então é muito importante a gente colocar isso. Terceiro, isenção da tributação dos produtos essenciais para a higiene. Sabe? É isso. O melhor combate, né, ao vírus é o distanciamento social com as medidas de higiene que podem ser feitas com água sanitária, né, dissolver a água sanitária, os desinfetantes. Não precisa ser só o álcool gel, que é o mais, né, que é o mais caro. A gente pode utilizar também as medidas sanitárias que já estão sendo propagadas aí pelos farmacêuticos, pelos profissionais de saúde, que são aquelas que, por exemplo, com o hipoclorito de sódio, que é o componente fundamental da água sanitária. Né? Quarto, suspensão dos despejos. Não pode ter reintegração. Já pensou fazer despejo num momento como esse, né? Bom, deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui como é que a gente vê aqui mais comentários. Não, tá aqui. Bom, a Mariana está perguntando como é que quer saber. Cheguei agora, acabei de falar. Escreve para as lideranças partidárias. Edinaldo, do Salve Cocó. As periferias de Fortaleza estão muito desinformadas. Os moradores não estão acreditando, né? Bom, acho que é isso. Até uma disputa de narrativa. As redes sociais geraram bolhas, né? Tem a bolha bolsonarista que acredita, né? E uma parcela dela acha que tudo é uma grande conspiração em torno do, né? Em torno da disputa de poder, que a Globo está fazendo terrorismo. Eu recebi vários vídeos, né? A Globo não faz jornalismo, não faz terrorismo. Ou seja, tem um jeito de explicar o mundo que ele é muito particular do bolsonarismo, né? É como se fosse uma grande disputa entre o bem e o mal, uma certa simplificação, que cabe muito nas redes sociais e que cabe muito num certo analfabetismo, né, digital que nós estamos vivendo. Então acho que é super importante a gente chegar. Não tem outro jeito. Bom, a Malu voltou aqui e disse: os moradores de rua que não tem como se isolar. Nós estamos, não sei se você viu, a Defensoria Pública do Estado, né, fez umas recomendações. Eu não sei se dá para colocar PDF no Facebook, eu acho que não. Mas Malu, manda para nós o teu e-mail, eu te mando isso. Tem um conjunto de recomendações para a população moradora de rua. No nosso PL tem também uma série de medidas, a necessidade de um plano de contingência para a população de rua, né? O Ney fala, a mesma coisa que eu falei, valeu Ney, é isso mesmo. O presidente fala em isolamento vertical. Como faz isolamento numa casa de 3 cômodos? É impossível, exatamente. Não tem como ter isolamento vertical, né? O Edinaldo está dizendo aqui, o Estado não... Eu estou entendendo que é o kit de alimentação. A Prefeitura né? Está no nosso... né? A gente colocou aqui para o pessoal de que interessa o Crateus aqui o link também da doação. Matheus, valeu Matheus. Matheus está dizendo: sou professor da rede estadual. Muitos dos nossos alunos realizavam refeições apenas a partir da escola. Até agora a SEDUC não apresentou nenhuma proposta para esses casos. O que podemos fazer? Bom, nós estamos cobrando das redes a entrega dos kits, sobretudo nas casas.
Por quê? Porque não adianta dizer que o aluno também sai de casa todo dia para pegar a alimentação na escola, porque ele vai também, né, sujeitar a si próprio, os trabalhadores da escola, né, ao vírus. O que a rede municipal começou a fazer foi a entrega de kits, é isso que a gente está defendendo também. A Érica, que é professora, é isso mesmo, o SUS tem 15 anos, sendo minha colega de faculdade, Rossana, mas valeu, doutora. Renato, em Hidrolândia, tem 40 famílias desabrigadas depois da chuva de ontem. Então, Rossana, bem lembrado, vamos chegar para essa rede de solidariedade aqui que outros países estão enfrentando a crise com aumento de despesas sociais e com a paro de trabalhadores informais. O governo brasileiro prefere ir no sentido oposto e continuar reduzindo direitos, desonerando o setor produtivo. Qual a avaliação da estratégia adotada pelo governo Bolsonaro nesse sentido? Bom, foi o que eu coloquei. Acho que nós temos que dizer o seguinte, nós temos que ter prioridade. Nesse momento a prioridade é salvar vidas, e em especial as vidas daqueles que não têm nenhum tipo de salvaguarda privada. Veja, a pessoa que vai para a UPA, a pessoa que vai para o CRAS e para o CREAS, ela só tem isso. Ela não tem plano de saúde, ela não tem nem como, né, pagar do próprio bolso o mercado, para o mercado prover serviços. Por isso que portanto, nós temos que agora, né, nós temos que tributar aqueles que têm mais para bancar mais política social. Eu repito, nós temos que... E aí, não tem jeito, tem que revogar a PEC 95, a EC 95, que é a emenda constitucional do teto. A emenda constitucional do teto vai tirar do SUS, em 10 anos, 20 bilhões de reais. Você já imagina o impacto disso? Isso é uma loucura. Antes dessa loucura toda começar, a gente estava fazendo um grande processo nacional para recompor o orçamento do SUAS. O pagamento dos serviços socioassistenciais, CRAS, CREAS e os abrigos, né, alta complexidade, ou seja, os serviços que rodam no CRAS, os serviços que rodam no CREAS e os serviços da alta complexidade do SUAS, que são os abrigos, né, residências inclusivas, os abrigos, eles custam 3 bilhões de reais. Bolsonaro editou para 2020 um orçamento de 1,4 bilhão, ou seja, metade do que seria necessário para rodar todos os serviços socioassistenciais. Então é muito importante que a gente pense, né, que no momento é só o que eu estou dizendo. O que tinha previsto para 2020, antes da crise, era metade do necessário para manter CRAS, CREAS e serviços de alta complexidade rodando. Então, nós não temos outro jeito, nós temos que lutar pela revogação da emenda 95, recompor o orçamento do SUAS e do SUS. A Jaqueline, faz-se necessária a discussão sobre o SUAS, as pessoas devem saber que são provedores de direitos e não de caridade. Muito bem, Jaqueline, né? Vamos lembrar que a assistência social é direito, não é assistencialismo, não é caridade, não é primeiro-danismo, né? Muita gente lembra, né, do primeiro-danismo dos anos 30, lá, do varguismo, né? Então, é muito importante dizer o seguinte, a partir de 88, a Constituição de 88, ela opera, de fato, né, um outro patamar, que assistência social é direito, a assistência social é um direito, né, universal, né, não contributivo, as pessoas não têm que contribuir, as pessoas podem acessar assistência social a partir da vulnerabilidade de direitos, da violação de direitos a que elas vivem, exatamente para recompor, né, a sua vida. Bom, o Marcelo Ferreira Teles, Marcelão de São Gonçalo, vereador, um abraço. Um abraço a todo mundo aí de São Gonçalo. Aqui de trás para frente, o Edinaldo voltou aqui. O ministro da Saúde está mudando de discurso. De fato, foi enquadrado. O que ele fez hoje foi dizer que e foi lamentável, porque ele deveria, sobretudo, ter reafirmado, né, o que ele, como médico, sabe, que nesse momento não é momento de arriscar a vida, né, tem uma questão ética, técnica, científica, de saúde pública colocada aí. Nós não podemos simplesmente, em nome da roda da economia, ou seja,
vai salvar a economia para salvar vidas. Inclusive, essa contradição é uma contradição falaciosa, porque não tem economia sem vidas, né? A não ser que o seguinte, veja, porque tem uma parcela da economia que é o capitalismo da catástrofe, né? Vamos lembrar aqui a Naomi Klein. A Naomi Klein é uma escritora canadense que ela há uns acho que 20 e poucos anos atrás, ela escreveu um conceito, ela descreveu que o capitalismo ele lida hoje com catástrofes, né? Guerra, pandemia, né? Catástrofes ambientais, que ele ganha dinheiro nisso. Tem uma parcela do capitalismo que está pensando como é que ele vai, inclusive, ganhar dinheiro nisso, como é que ele vai lucrar com a crise e ele está fazendo a análise. É terrível dizer isso, né? Mas tem uma parcela, né, do andar de cima, do grande capitalista, que ele está fazendo esse cálculo. Ele está fazendo o cálculo exatamente das catástrofes, de como ele pode ganhar e como ele pode sobreviver. Então ele faz o cálculo de quantas vidas podem ser perdidas. Veja, aquele cálculo que foi, né, que os bolsonaristas divulgaram, que quando chegar a 50% da população contaminada vai ter anticorpos e tudo vai voltar ao normal, eles não colocam toda a verdade, porque é o seguinte: quantas pessoas morrerão, né, até chegar a 50% de contaminados e com os anticorpos? O próprio documento da Agência Brasileira de Inteligência, que circulou hoje nos veículos de comunicação, estava dando conta de 5 mil mortes. Isso é uma loucura, né? Wanda, eu não sabia da existência do SUAS. É bom saber que existem pessoas como você. Valeu, Wanda. Obrigado, né? Marcondes, valeu, Marcondes. Marcondes é dos Correios. Nós estamos aí, inclusive, né? Escrevemos para que os Correios também entrem o governador. Rodrigo aqui está dizendo: não há economia forte sem pessoas vivas. Rodrigo, valeu, nosso companheiro lá da AMC. É verdade, é isso, não tem. Outra coisa, repito, é falso esse antagonismo, mas se esse antagonismo for levado, né, às últimas consequências, bom, tem uma escolha aí ética que tem que ser feita, né? Nós ficamos ao lado das pessoas, não ao lado dos lucros. O lucro não pode estar acima da vida. Isso me lembrou muito, esses últimos dias me lembrou muito uma campanha que o ATAC fazia nos anos 90, que é a vida acima do lucro. O ATAC era uma rede internacional pelo cancelamento das dívidas externas do chamado Terceiro Mundo. Mais do que nunca, eu acho que esse lema do ATAC ele voltou à baila, né? Assim, a vida não pode estar, a vida não pode ser submetida ao lucro, né? A vida tem que estar acima do lucro. O lucro não pode estar acima da vida, né? Ele perguntou aqui como é que está a população carcerária. Eu não estou lendo nada. Que estou com tudo. Vou dar, né? Tá lembrando aqui de uma live no Instagram. No Ariana eu tentei, eu não consegui, foi posicionar o celular de maneira tal que eu pudesse fazer pelo Face e pelo Instagram ao mesmo tempo. Ontem, Terezinha, vi no JN um estádio de futebol, o PV, que já está sendo transformado em hospital de campanha, com previsão até 20 de abril. Acredito que o retorno das aulas deve acontecer. É isso mesmo, a gente defende a manutenção do isolamento social, Terezinha. Vamos já olhado, lamentavelmente, foi enquadrado pela loucura do presidente e os seus filhos ali que tem uma expressão que rola aí, né? Que eu não sei quem cunhou, o tal do gabinete do ódio. Acho horrível essa expressão, né? Acho horrível um gabinete do ódio, né? Mas parece que há os jornais de hoje estão dizendo que sequer os assessores mais próximos do Planalto sabiam o que ele ia dizer em rede nacional. Ou seja, é isso assim. Se você pensa que nós estamos sendo governados por né, é um desvario, né? Assim, é uma distopia. É uma distopia o vírus, é uma distopia o que está acontecendo no Brasil, é uma distopia que você está sendo governado, né,
por um conjunto de pessoas que, né, entre elas, que não tem nenhum tipo de respeito à dignidade humana, acreditam exclusivamente em si próprias e que, ao mesmo tempo, que conseguem, pelas redes sociais, ter 30% da população. O Hugo está comentando iniciativas auto-organizadas da sociedade civil. Está tendo muita campanha. Vi hoje a campanha do Arruaça, a campanha do pessoal da Amobase lá na Serrinha, a campanha do Amo Janguruçu, né, a campanha da Arquidiocese de Fortaleza, do Centro de Defesa da Arquidiocese para a população em situação de rua, a campanha de Quiterianópolis, a campanha da Caritas lá de Crateús. Todas essas campanhas a gente está divulgando, né, nas nossas redes para que você possa, né, e as campanhas que a gente divulga é de gente que a gente conhece, gente séria, militante, que a gente sabe que existe, sabe? É o pessoal lá da Caritas de Crateús, tem todo o nosso respeito, né? O pessoal do Amobase, a Associação de Moradores da Serrinha, né? O pessoal do Amo Janguruçu, também do Janguruçu, o pessoal do Centro de Defesa da Arquidiocese de Fortaleza e da Pastoral do Povo da Rua, que tem todo o nosso respeito. Ou seja, a gente está divulgando essas campanhas, são campanhas fundamentais para, né, sobretudo para essas teses de solidariedade. A Érica, eu acho que a Érica Souza, eu acabei de Alex. Renato fala sobre os trabalhadores da saúde. EPI, nós fizemos ontem um ofício para o governador e para o secretário Cabeto sobre a necessidade de compra urgente de EPIs. Né? 70% da força de trabalho no SUS é de auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, ganham em média R$ 1.200, a grande maioria é de mulheres, são cooperadas, né, ganham por produção, estão na linha de frente do atendimento e muitas vezes não tem EPI. Então eu queria dizer que nós estamos juntos nessa, em defesa do SUS, dos trabalhadores do SUS, né, a gente está pressionando para, né, a compra em caráter de urgência. A gente compreende que a necessidade de aquisição urgente desses, né. A Daniela Matias, valeu Dani. Renato, a reforma da Previdência com relação aos benefícios potenciais. Na relação também, sem dúvida alguma. Tem 4 ADIs, né, a Daniela é advogada, né, nossa colega da RENAP, tem 4 ADIs no Supremo, dentre outras coisas, colocando a revogação da reforma da Previdência, porque, entre outras coisas, né, impede o acesso, né, a direitos primários. Né. Chegar a Daniela aqui, como é que é a população carcerária? Nós temos acompanhado pela Comissão de Direitos Humanos e pelo GT prisional da Defensoria Pública, que é coordenado pela Defensoria Pública. Nós fizemos um documento assinado por 5 instâncias. Conselho de Direitos Humanos, presidido pela nossa presidente Cris Faustino, Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, presidido pela doutora Arnelli, da OAB, a própria Defensoria Pública, que assina o GT prisional, né, o Dr. Vitor, eu pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a doutora Ana Virgínia. Fizemos esse documento para a Secretaria de Administração Penitenciária e para a Secretaria de Saúde, para o plano de contingência. Esse plano de contingência não é da nossa cabeça, ele está lá na recomendação 62 do CNJ, exatamente para... Porque imagina, você tem 23 mil pessoas em situações já absolutamente insalubres, porque a gente sabe que, veja, se eu tenho 13 mil vagas e boto nessas 13 mil vagas 23 mil pessoas, é óbvio que é insalubre. Além disso, há evidências de avitaminose, né, falta de alimentos na qualidade e quantidade necessária, tanto é que 30 internos, né, foram diagnosticados com avitaminose, isso é coisa do século XVI, vamos lembrar disso. Então nós fizemos esse documento, já foi enviado tanto para a administração penitenciária como para a saúde. Além disso, fizemos também para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, né, o desembargador Henrique, que supervisiona o GMF, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, junto com o doutor Luciano, o doutor César, o doutor Bessa, né, foi criado um GT, né, de especial, onde eu estou nesse GT, a OAB, né, nós estamos provocando a entrada também de mais gente nesse GT, que vai ter a sua primeira reunião amanhã através de teleconferência. Nós estamos muito, muito preocupados. Por quê? Porque se entra o vírus no sistema, veja, suspenderam o malote.
por exemplo, que era quando a família podia entregar alimento, material de higiene e tal. Suspenderam o malote, que era para não vulnerabilizar os internos ao vírus que pudesse vir de fora. E o Estado vai substituir aquilo que estava no malote, vai dotar de alimentos, material de higiene, a gente precisa saber disso. Precisamos saber disso, né? Bom, falando aqui da manutenção privados, é muito importante. Eu ouvi a minha também, né? Que está dizendo que em 2012 foi aprovado um texto reafirmando o compromisso da assistência social como direito. Foi a lei do SUAS, né? 2005 a resolução, 2012 a lei Aparecida, 5 mil mortes em 15 dias. Ela está falando do texto da ABIN. O Iderlândia está falando aqui do salário de servidores. É impressionante. Eu sou servidor público federal, né? O Brasil não tem muito servidor público, né? Eu vou falar isso. Assim, de toda a força de trabalho do Brasil, os servidores públicos são 12%. 12%. Ou seja, toda a força de trabalho do Brasil, 88% está no setor privado, 12% no setor público. Desses 12%, metade estão nos municípios. Que basicamente é basicamente professora e professor da educação básica. Os 2 milhões, né, e 200 mil professores da educação básica que estão nos municípios, né? Então nós temos aí, que isso aí já equivale a basicamente, né, metade dessa força de trabalho público. E tem até salários mínimos. Ou seja, eu concordo com o Iderlândia. Isso é demagogia barata, essa ideia de vai cortar salário de servidor para cada um tem que dar a sua parte. Quem tem que dar a sua parte agora são os bilionários, que não são servidores públicos, gente. É isso, é tributação de fortuna. Tem 6 bilionários do Brasil que tem mais riqueza do que 100 milhões de brasileiros, né? Se você taxa hoje as grandes fortunas, dá 100 bilhões de reais. Se você hoje... Peguem as propostas do pessoal para a reforma tributária, que são muito interessantes. Não sei se você sabe, no Brasil não se taxa, né, lucro e dividendo de empresa. Aqueles que vivem de dividendo, acionista, não paga imposto de renda sobre dividendo. Desde 1994, vou repetir isso. Desde 1994, quando Fernando Henrique era ministro. Não se faz taxação do imposto de renda sobre aquele que ganha renda de dividendos de sociedade anônima. Ou seja, o grande acionista, o cara que tem ações na bolsa, que tem muitas ações, que ele é acionista de uma grande empresa, e que ao final, quando a empresa distribui dividendos, ele não é taxado. Isso é uma vergonha. Você que é professora, que está me ouvindo agora, você não tem como escapar do imposto de renda. Mas se você fosse uma mega acionista de uma grande empresa que todo ano lhe distribuísse dividendos, você não pagava imposto de renda. Aí o argumento deles é assim, porque a pessoa jurídica pagou. Mas, meu amigo, se a pessoa jurídica pagou e distribuiu dividendos, quem está ganhando dividendo tem que pagar imposto de renda. Ou então não ganha dividendo, fica lá dentro da empresa. Não. Então, nós temos que fazer isso. Agora, isso é demagogia barata, essa coisa de dizer que vai diminuir salário, quando o grosso é isso, eu vou repetir isso, o grosso do funcionalismo público no Brasil está nos municípios e ganha até 3 salários mínimos. Eu vou repetir isso. De toda a força de trabalho do Brasil, 12% é de servidor. Metade está nos municípios, né? A outra metade está nos estados e uma parcela menor está na União Federal, né? E então não tem sentido dizer que vai ter alguma coisa para tirar de servidor, porque na verdade os servidores estão dando a conta, né, há muito tempo. A LIA, estamos organizando uma rede de solidariedade de corona nas pastorais sociais. Ercília, a Ercília e a LIA, valeu, né? Eu queria muito. Ercília, deixa o link aqui que a gente divulga. Aurilânio lá de Morada Nova, valeu, Aurilânio. O que você acha da taxação de grandes fortunas? Acabei de falar. Tenho absoluta concordância, nós temos que fazer essa taxação urgente. Valeu, Bibi. A Raíssa está dizendo que a fala está cortando. É a internet. Lá está ligada e não tem boa estrutura. Renato, nos orçamentos. Adelaide Prata.
nos orçamentos existe uma rubrica chamada reserva de contingência, que é uma grana destinada a situações como essa que estamos passando. Estou aqui pensando na soma dos 180 municípios e ações e Estado e ações conjuntas estratégicas para suprir as deficiências de hoje. Tem um organismo capaz de fazer uma articulação desse nível? Eu acho que seria o próprio governo do Estado, né? Eu conheço reserva de contingência. Reserva de contingência, às vezes, ela chega a 25% do orçamento, né, em alguns casos, e você pode, de fato, né, e isso que a gente tem, né, apelado, né? Boa noite, Renato. Nos últimos tempos ganharam força as ideias liberais que exaltam o livre mercado como regulador das relações sociais, como régua para as políticas públicas. A presente pandemia colocou em xeque essa ideologia? Certamente, né? Veja, o mercado não está preocupado com a vida do idoso de 80 anos, ok? Circulou nas redes sociais um áudio meticulosamente de um grande empresário da construção civil aqui no Ceará, conversando, praticamente dando a linha de um jornalista aqui, de um colunista de negócios. Não vou citar o jornal, mas as pessoas vão entender. Esse grande empresário do setor da construção civil, que vinha do setor de agroquímico, fica dando a linha, dizendo o que o jornalista tem que dizer, né? Na prática é isso. Na verdade, é o mercado dizendo o seguinte: olha, tem que voltar para a roda da economia girar. Ele não está preocupado com idoso, ele não está preocupado com morador de rua, ele não está preocupado com gente pobre, ele não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado com o seu lucro. Então, o mercado, quando ele regula a vida da sociedade, ele regula com base no seguinte parâmetro: ganhar mais dinheiro. O mercado não tem ética, ok? O capital não tem, ele não se guia por parâmetros éticos. Eles não, portanto, nós temos que dizer o seguinte: nós não. Se tem uma coisa que essa pandemia demonstrou, é que para sair dela tem que ter Estado, política social, e que as relações sociais têm que ser reguladas por outros parâmetros que não os parâmetros do mercado. Érica Medeiros está. Érica, valeu, Érica, tudo bem? Parabenizar todo apoio que esse deputado está dando na política pública de assistência. Valeu, Érica. Não, tamo junto. Prefeito, valeu, Tess, um beijo de você, Bárbara, Fernanda, todo mundo dessa família. Sua mãe. Vamos lutar pela tributação das fortunas. Nós temos que fazer muita política. Eu vou dizer isso, está todo mundo perguntando aqui. Nós temos que fazer muita política. Nós temos que pressionar as pessoas, né, os que estão nos cargos, dizer o seguinte: pressionar os parlamentares, sobretudo na Câmara Federal. Nós temos que ter uma pauta agora. Né? A reforma tributária que estava para ser votada é uma reforma tributária ruim. Nós temos que botar uma reforma tributária progressiva, ou seja, que incida sobre os mais ricos. E esse é um momento fundamental para isso. Né? Que os mais pobres não paguem a crise. Né? Eu acho que esse é um momento como esse, engraçado. Eu estou lembrando de muitas coisas dos anos 80 e 90. Né? E uma coisa a gente dizer era isso, assim, na crise dos 90. Né? Os mais pobres não podem pagar pela crise. Acho que essa ideia, esse valor tem que voltar agora. Né? Rodrigo, existem vários projetos tentando instituir o imposto sobre grandes fortunas. Já coloquei aqui. Porém, aqueles que detêm o poder exercem forte influência sobre aqueles que podem aprovar a instituição. É isso, Rodrigo. Nós temos que aumentar. Veja, as pessoas têm que compreender a lógica do poder. Né? Nós temos que pressionar, nós temos que incidir sobre a relação de poder. Existe uma relação de poder na sociedade: riqueza, saber, poder. Essas três dimensões, elas andam juntas. De fato, quem tem mais riqueza tem poder. Né? Então nós temos que o seguinte: somente o poder popular dos de baixo, autoconsciente e auto-organizados, a manifestação organizada, né, a indignação, a atuação organizada dos de baixo, poderá incidir de forma tal a alterar essa relação. Né? A Terezinha está dizendo que está picotando. Acho que é a qualidade da internet. Perdão, desculpa, não tô conseguindo ter uma internet
Eu acho que ninguém, eu acho que a internet está muito, né, sobrecarregada agora. Nós estamos com mais gente, peraí, deixa eu colocar aqui. Temos que diminuir. A Ângela Pinheiro, valeu, Ângela, obrigado. A Ângela está dizendo que o mandato tem sido fundamental para nós. Que bom. Está defendendo o bom viver. É isso mesmo. Que bom viver perto de tantas pessoas tão importantes, tão humanas, tão profundas e éticas como a professora Ângela. Está aqui no Rodrigo está falando da necessidade de diminuir a regressividade. É isso. O Rodrigo colocou um tema aqui que eu acho interessante. Pouca gente sabe disso. Quem paga imposto no país, engraçado, rico fala muito mal de imposto, mas quem paga imposto é pobre. Né? No Brasil, quem está pagando imposto é o mais pobre. No Brasil, 32%, 32% do PIB vira imposto. Metade desse imposto é imposto federal, ou seja, está muito concentrado, tem muito imposto na mão da União. E, sobretudo, os impostos sobre o consumo. Quem ganha até 2 salários paga 42% do que ganha em imposto. Quem ganha acima de 160 salários paga 10% do que ganha em imposto. Ou seja, o sistema tributário brasileiro, ele incide sobre o mais pobre, que é a tal da regressividade. Né? A tese está lembrando aqui que é super importante. Né? Quando a classe trabalhadora para, tudo existe, é produzido pela trabalhadora. Quando ela para. Né? Quando os trabalhadores tiverem consciência, discutivelmente, né, a gente vai ter, né, e tiverem a consciência do seu poder de classe, né, do seu, né, por isso que a gente fala tanto da consciência dos de baixo, né, quando as coisas mudam, quando os de cima não podem mais, porque os de baixo não querem mais, né. Então, e aí eu queria reiterar para vocês, né, a necessidade da gente apoiar aí o nosso PL, né? Eu vou deixar aqui uns links para vocês apoiarem aí né, para vocês conhecerem o nosso PL favoráveis, né? Teve uma reunião no Colégio de Líderes essa semana e para mim foi muito importante reunir todas as propostas dos parlamentares para tentar fazer uma proposta unificada. Eu sou super a favor disso. Não estou brigando, repito, por autoria. Não é momento de brigar por paternidade e autoria. É um momento de uma agenda comum. Então, o que eu vou continuar brigando muito, inclusive, é a proteção social aos informais, aos precarizados, aqueles que não podem parar porque simplesmente se pararem vão morrer de fome. Eu acho que essa é a questão central para nós. A gente tem que lutar por isso. Uma agenda social do legislativo. Né? Eu acho que isso é muito importante num momento como esse. Né? Bom. Deixa eu ver mais. Um beijo, Esther, lá do Piauí. A Ilka, professora. Muito obrigado. Ailton, nosso presidente, nosso candidato a governador. O Delfo, bancário. Delfo, bancário do BNB, fez aí uma ação. Leandro, que é profissional da saúde, enfermeiro. Valeu, Leandro, obrigado. Também. Denise, lá de Porto Velho. Beijo, Denise. Entrou também. Bibi, eu não sei se ela está aqui, está no beijo, né? Denise da saúde, obrigado, Denise lá. Aproveito e também mando o meu abraço para todo o pessoal da RNP, o pessoal da rede de pessoas que vive com HIV, estavam muito preocupadas como é que as pessoas com HIV estão vivendo também nesse momento agora. A Aline, professora, um beijo para mim, também está aqui, Lídia conosco, Lucimar também, valeu Lucimar, brigadão, né? Deixa eu ver aqui que chegou
tem 3 novos comentários. A professora Ângela está dizendo, né? A pandemia deixa uma fratura exposta no país. Indiscutivelmente. Ontem ok, professora Ângela, tem um economista do IPE, o Marcelo Medeiros, que hoje ele está nos Estados Unidos, ele está em uma universidade americana importante e tal. Ele fez 8 medidas que inclusive dialogam muito, eu até escrevi para ele, dialogam muito com o nosso PL. Né? Eram 8 medidas de proteção social, porque, veja, há um problema, digamos assim, de sanitário, de saúde pública, mas que esse problema não chega a todos da mesma maneira. Né? Uma coisa é o vírus chegar num corpo que tem plano de saúde, bem alimentado, com todos os mínimos existenciais e muito mais garantidos. Outra coisa é esse mesmo vírus chegar num corpo que não tem os mínimos existenciais garantidos. E a desigualdade no Brasil, ela é muito grande, e ela é muito grande nas regiões. Eu sempre discuto isso, né? Que é muito importante, mesmo os companheiros, né, dos movimentos sociais e populares, das organizações que estão lá no Sudeste e no Sul, eles não têm dimensão do que é a concentração da pobreza no Nordeste brasileiro. 70% do Brasil está no Nordeste, está no semiárido nordestino. Né? Vamos pensar. O Ceará tem 9 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas estão no Cade Único. Né? Ou seja, mais da metade dos cearenses está inscrita no Cade Único da assistência social. 1 milhão de famílias, ou seja, 4 milhões recebem Bolsa Família. Sabe? Isso é praticamente metade da população. Tamanha é a nossa desigualdade. Então, a desigualdade ela é talvez a nossa, né, a grande fratura. E repito, a desigualdade ela também não é uma desigualdade que paira, né? É uma desigualdade de raça. Ou seja, são os corpos, sobretudo, que sofrem o racismo estrutural e o racismo institucional. Né? Os corpos negros. Não é uma desigualdade que não tem gênero, são as mulheres. Não é uma desigualdade que não tem geração, são os mais novos, as crianças e adolescentes, e os mais idosos. Então, quando você vê esses marcadores de desigualdade, classe, raça, gênero, né, identidade de gênero, né, a sexualidade, os LGBTs, né, são obviamente mais, né, também, né, acessam menos pela sua condição, pela homofobia, que também é estrutural nessa sociedade, muitas vezes acessam menos as políticas sociais. Pense, por exemplo, no número de pessoas trans que nesse momento agora, como é que as pessoas sobrevivem? Né? Como é que as pessoas trans sobrevivem? Né? Acho que é fundamental pensar nas variadas. Por isso que a gente trabalha, né, inclusive a gente conhece, a galera lá do Vieses, que trabalha com o conceito de pobreza multidimensional. Nós temos que pensar isso. A pobreza, ela não é só de renda. A pobreza é multidimensional. Ela tem dimensão de raça, de gênero, de sexualidade, de identidade de gênero, né, as pessoas com deficiência. Eu estava conversando com o Alexandre, né, como é que vai vacinar agora no H1N1 as pessoas cadeirantes? Né? Acho que isso é muito importante. Bom, a Selma lá de Jaguaruana. A Selma está dizendo aqui, deixa eu ler aqui. A Selma, os pobres não podem pagar a conta. É isso mesmo, Selma de Jaguaruana, tamo junto, obrigado. A Maria Auxiliadora, obrigada pela defesa dos direitos, tamo junto. Né? Os humanos são o nosso instrumental, a dignidade humana é o nosso norte. Né? O Benedito, professor Benedito de Morada Nova. Valeu, professor. Morada Nova tem gente consciente. Né? Valeu, tá mandando um abraço aqui da comunidade da escola, um abraço para a comunidade da escola Egito Chagas. Valeu, Benedito, professor Benedito, todo mundo aí de Morada. O Franzé Nogueira entrou, Franzé, vai Franzé, tá aqui parte do mundo, Franzé, foi meu colega de faculdade, o Nordeste já vinha sofrendo com os cortes da Bolsa Família. Boa, a Cília lembrou um tema muito importante aqui, que foi, inclusive, o Ministério Público Federal fez uma provocação ao Ministério da Cidadania sobre por que apenas 3% das novas concessões do Bolsa Família, tem 900 mil, das 900 mil novas concessões, apenas 3% estavam vindo para o Nordeste. Porque
houve esse corte de concessões ao Nordeste. A Selma, né, aqui veio do Piauí, que está na Bahia, também entrou. Valeu, Nádia, brigadão, companheira, né, feminina, negra, antiproibicionista. É isso mesmo, muito importante. Bom, gente, é isso. Nós estamos com mais aqui. A Credileuda, né, também dando um abraço aqui. Valeu, Credileuda, obrigado. Né, Ricardo Black entrou. Valeu, Ricardo, obrigado também. Bom, é isso. Nós temos que ter, então, agora uma agenda. Repito, a agenda nesse momento é manter o distanciamento social, os cuidados de si com os seus, da saúde, né? Acho que acreditar nos profissionais de saúde, na ciência, não dar ouvidos. Acho que os governadores do Nordeste fizeram uma coisa importante hoje, depois daquele terrível, né, desse apocalíptico, né, irresponsável, abjeto, imoral pronunciamento do Bolsonaro. Os governadores do Nordeste fizeram lá dizendo, olha, tem que manter a linha de cuidado com a saúde pública, reforçar a saúde pública. Eu acho que a nossa linha mas precisamos colocar a vida acima do lucro. Nesse momento, tributação dos mais ricos, né, um tributo especial para financiar o apoio à proteção social, benefícios, né, àqueles que não têm como, ou seja, os autônomos, precarizados, informais, todos esses. Eu acho que isso é super importante a gente ter essa agenda agora de segurança alimentar e nutricional e proteção social aos mais pobres e aos mais vulneráveis, pessoas com deficiência, privados de liberdade, moradores em situação de rua, idosos em abrigos, são 800 idosos em abrigos, 1.200 crianças em abrigos também. Acho que é muito importante a gente pensar nestes e nestas, nesse momento, né? Bom, é isso. Pessoal, então era nós da RNP e da MNCP. A Credileuda é da rede de pessoas vivendo com HIV e da rede de mulheres cidadãs positivas. Eu hoje, Credileuda, conversei, até troquei mensagem com o Vando, né, para dizer o seguinte, que a gente precisa ter um cuidado todo especial com, né, as pessoas vivendo com HIV também, né, para que não sejam expostas também a esse novo vírus. Então, a vocês, as mulheres cidadãs positivas, o meu abraço, minha solidariedade, estamos juntos, né, e também a todo o pessoal da RNP aí. Eu vi hoje que teve inclusive uma ação da RNP de cesta básica, né, tudo muito organizado, todo mundo mantendo a distância, né, necessária para receber lá a cesta, e estou cobrando da Secretaria de Saúde as cestas que a Secretaria de Saúde ficou de mandar também para a RNP como medida de segurança alimentar às pessoas vivendo com HIV. Bom, nós estamos aqui, né, muita gente participou, fico muito feliz. É importante a gente já tocar nossa agenda, né, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, sobretudo, né, pratica a solidariedade ativa, tem um monte de campanha acontecendo, já coloquei aqui campanha para a população em situação de rua, do Arruaça, da Pastoral do Povo da Rua, campanha em Crateús, campanha em Hidrolândia, né, campanha do Janguru Sul, campanha na Serrinha, mas precisamos praticar essa nossa e artistas. Eu não tinha citado essa campanha com os artistas. Ontem mesmo também eu escrevi ao governador no sentido de tem que pagar buscar pagar os editais atrasados e vencidos, né, os cachês vencidos, fundamental, porque os artistas vivem o seu trabalho, também são autônomos, e é muito artista que venceu o edital, que não foi pago e que precisa ser pago agora. Então, acho que a gente manter acesas essas chamas. E assim, quarto e último, né? Fazer a disputa de narrativa, né, não é entrar em pânico, não é fazer um discurso apocalíptico, mas dizer o seguinte: nesse momento, a ciência, a saúde pública, o que os técnicos têm dito é que o distanciamento social é a melhor maneira de não propagar, para achatar a curva epidêmica do vírus. Isso é muito importante.
né? Nós temos que dizer que não, o mercado está querendo suspender o distanciamento social, porque não é que ele está preocupado com as pessoas, ele está preocupado com o próprio lucro, ele está querendo manter querendo manter a engrenagem, né, da exploração, né, em ação. E nós, nesse momento, é colocar a vida acima do lucro. Para isso tem que ter tributação sobre os mais ricos, para ter mais política social, mais política de assistência, mais SUS e mais SUAS, né, e mais CISAM, Sistema de Segurança Alimentar. O Djalma Costa, entrou companheiro de longa data lá do SEDECA Interlagos, está lá em São Paulo, lá na periferia de São Paulo. Meu abraço aí a toda a galera, né, do SEDECA Interlagos. Santa Quitéria mobilizar, arrecadar doações para Hidrolândia. Muito importante, eu vi aqui a Rossana entrando aqui várias vezes, a Daniele Protásio de Santa Quitéria. Valeu, Daniele. Rossana, Daniele, o pessoal de Santa Quitéria, manda para nós também o link aqui essas redes agora. A Bibi, agora, depois do pronunciamento da coisa medonha, né, me preocupa a adesão dos estados. Rio de Janeiro se posicionou a favor da retomada das atividades. Todos devem cumprir, Renato? Bibi, é o seguinte, eu acho que nós temos que manter a resistência. Nós temos que dizer o seguinte: os estados é a agenda da Fiesp, né, a agenda da burguesia nacional. Eles estão querendo, né, eles estão fazendo o seguinte cálculo. Eles fazem o cálculo de que podem morrer 5 mil pessoas. Né? Eu pergunto, as 5 mil pessoas que vão morrer são os avós deles? São os pais deles? Óbvio que não. Óbvio que não. Vai ser o pai, o avô, o tio, né, que vai estar mais vulnerável na comunidade precária, no assentamento precário, na habitação de 2 cômodos, que vai pegar transporte público lotado, vai ser o terceirizado, o autônomo, o motorista de aplicativo que vai levar o vírus para casa, que aí depois essa pessoa vai ser infectada, vai lotar as emergências, as UPAs, e não vai ter como ser tratada. Então, acho que dizer o seguinte: a sociedade se nega a ser tratada como cobaia nesse processo. Veja, é um processo perverso, né? É perverso demais, né? O barco está afundando, e o barco diz para o escravo ir lá para as galés para ficar remando enquanto o barco está afundando, que ele vai morrer. Ou seja, é uma loucura essa lógica, né? Daniele, cortou o som, você quer que a gente fale o quê? Bom, Daniele e o pessoal de Santa Quitéria, se vocês estiverem fazendo uma campanha em favor de Hidrolândia, manda para nós o flyer da campanha, para onde envia aí os donativos aí para a Hidrolândia. O José Antônio, o neto da comunidade de farinha, valeu Neto, é o neto da comunidade de farinha, tamo junto, manda um abraço aí para o povo tradicional, comunidade tradicional da Casa de Farinha, né, que é super importante também, valeu, muito bom. Gente, nós estamos aqui, o Zé Márcio do Iguatu também entrou, valeu, Zé Márcio. Nosso pessoal de Iguatu. Angelita Maciel, lá do Crato, também entrou. Nininha, valeu Nininha. Um beijo para todo mundo aí do Cariri, do Crato, pessoal da Caritas, todo mundo, valeu. Um beijo. Gente, nós estamos com mais de 1 hora, né? Muita gente tem. Mapurunga também entrou, valeu Mapurunga, as bandas das pessoas com deficiência. Bom, gente, eu queria terminar, né? Nós estamos aqui há 1 hora e 15 minutos. Queria, né, terminar dizendo que hoje é feriado no Ceará, né? Nós não podemos deixar. Hoje é o 25 de março, achada data magna, mas é muito importante lembrar aquilo que os companheiros e companheiras dos movimentos de negros e negras nos colocam, o movimento antirracista. O racismo é talvez, né, o marcador de desigualdade mais estruturante da sociedade brasileira. Né, ou seja, ele estrutura as relações sociais no Brasil. E ele não ficou no passado, ele não ficou no século XIX, ele não ficou, né, em 1885, no 25 de março, ele está presente hoje. Basta ver a população carcerária, basta ver os dados da pobreza, basta entrar num terminal de ônibus, basta ver a população moradora de rua,
os hospitais psiquiátricos, tudo. Os né? O racismo está lá, a desigualdade de raça está lá, né? Tá na violência, está no assassinato, está na violência doméstica, está em tudo. Portanto, eu acho que é muito importante afirmar a centralidade estratégica política dessa agenda, da agenda antirracista, que se junta a outras agendas, né? A agenda antipatriarcal, antimachista, anti-homofóbica, mas sobretudo da afirmação da igualdade. Nós queremos uma política da igualdade. Não é a política que o Bolsonaro faz, o Bolsonaro faz a política do fascismo de mercado, né? É da ditadura do mercado, autoritário, violento, né? Indigno, aético e imoral. Não tem ética, não tem moral, é só o interesse do mercado, né? É anti-ciência, anti-conhecimento, anti-dignidade. A nossa agenda tem que ser a agenda da dignidade, da igualdade, da justiça social, da solidariedade, do respeito à diversidade, né? De classe, raça, gênero, né? Identidade de gênero, orientação sexual, né? De todas as formas, né? Que as pessoas possam viver uma sociedade de homens e mulheres livres e iguais. Portanto, nesse 25 de março, eu queria mais uma vez dizer para as pessoas para que a gente, né, se mantenha nessa luta. A gente vai continuar nessa luta, lutando junto, né, por essa sociedade que a gente quer, e vamos vencer juntos. E uma sociedade que reencontre a harmonia com a natureza. Eu queria terminar por onde eu comecei. Comecei falando da tragédia ambiental, que é essa crise civilizatória, que desequilibra o ambiente, que gera pandemias como a que a gente está vivendo, em que nós temos que dizer o seguinte: nós precisamos nos reencontrar com a natureza. Não vai ser uma sociedade guiada pela mercadoria, pelo mercado, pela acumulação de riqueza, que a gente vai reencontrar a natureza. A gente vai reencontrar a natureza, obviamente, quando a gente, de fato, né, tiver um outro jeito de viver, uma outra economia. Então, estamos juntos, né, vamos manter o cuidado de si, o cuidado do outro, o cuidado com o planeta, essa tríplice ética do cuidado de si, do cuidado do outro, do cuidado do planeta, e, sobretudo, manter acesa a nossa chama da indignação, que é também a chama da esperança. A esperança ela tem que ser cultivada, e a indignação, como dizia um grande filósofo francês, é um bom começo. Vamos manter a nossa indignação para a gente olhar o futuro. É ela que nos permite a gente olhar o futuro. Valeu, um beijo, um abraço, a gente se encontra por aí. Valeu.